Sejam bem-vindos, mais uma reunião virtual do nosso Lar de Teresa. Desejamos que a paz de Jesus nos envolva a todos, desde já agradecendo por estarem aqui conosco e lembrando sempre, se gostarem, se incentivarem, para dar o like ali naquela mãozinha simpática que tem o dedinho para cima. Não se esqueçam de dar um toquezinho ali, porque ajuda bastante a gente. Divulguem também, mandem para os amigos, para os parentes, para aqueles que vocês pensarem que precisam realmente ouvir, né, alguma coisa edificante, que traga paz, que traga um pouquinho de tranquilidade. Bom, nós vamos hoje, o tema do nosso encontro é a Casa Espírita. É um tema especial em função das comemorações do aniversário do Lar de Teresa, no mês de setembro. Nossa casa está fazendo 72 anos e essa conversa, essas reflexões a respeito da Casa Espírita serão feitas pelo nosso presidente, pelo Cláudio. Cláudio, então, suas primeiras considerações, o seu alô para o pessoal. Fátima e queridos amigos que nos acompanham, a partir desse momento, a nossa saudação, e ficamos aqui na expectativa de proporcionar a todos um momento de reflexão saudável e que, sobretudo, né, possa favorecer a nossa conexão com os nossos amigos espirituais, neste momento que nós estamos reservando para meditarmos, para orarmos juntos. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Cláudio. Então, nós vamos iniciar, como sempre, com a página. A nossa página de hoje, a nossa leitura inicial, tem o título No Limiar da Casa Espírita e se encontra no livro O Céu nos Ajudará. Vamos então. Voltou-se Jesus e, vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que procurais? Ao que lhe responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Tornou-lhes ele: vinde e vede. Acompanharam-no e viram onde morava e ficaram com ele. Essa epígrafe a autora retirou do Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 38 e 39. É a base, então, da pasta. Todos os que chegam a uma casa espírita estão procurando respostas ou soluções para determinadas situações, como sejam adquirir conhecimentos sobre a doutrina espírita, por sentirem necessidade de dar novos rumos à sua vida. Receber socorro espiritual, por vivenciarem no momento situações difíceis de ordem moral ou de saúde. Entender os fenômenos ditos de origem mediúnica. Esses motivos, além de outros, realmente justificam a ansiedade revelada por muitos corações, até então distanciados dos valores da fé. Todos os dias, os templos religiosos recebem mais e mais pessoas aflitas, desencorajadas ou simplesmente confusas. E, como os demais, as casas espíritas abrem as suas portas para recebê-las. Nós, profitentes da doutrina espírita, não pretendemos indicar formas milagrosas para resolver os problemas e questionamentos de nossos companheiros de jornada terrena, mas desejamos, à luz de seus ensinamentos, levá-los à seguinte conclusão: todas as soluções permanecem latentes dentro de nós mesmos. Para descobri-las, precisamos atender a alguns pontos básicos.
estudar criteriosamente a codificação espírita, fazer um exercício de interiorização no sentido de alcançar nosso autoconhecimento e evitar agir contrariamente às leis divinas de amor, justiça e caridade. Naturalmente, iniciar essa caminhada não é fácil, mas tudo é possível àquele que crê. De certo, os problemas continuarão nos desafiando. No entanto, estaremos mais bem preparados para enfrentá-los. Como já afirmamos de início, estas páginas são oferecidas àqueles interessados em compreender de modo diferente o que se passa em torno e dentro de si mesmos, inclusive o relacionamento existente entre os dois mundos, o físico e o espiritual, a expressar-se pelos valores da mediunidade. Nesse momento, você se encontra no limiar de nossa casa. Não sabemos quais são as angústias de seu coração, mas com certeza faremos todo o possível para levar até você o elixir da esperança que o Espiritismo tem condição de nos oferecer, pois, sendo o Consolador prometido por Jesus, ele restabelece os seus ensinos e nos dá conhecimento de todas as coisas não reveladas à sua época. Tome entre as suas as nossas mãos e iniciemos um percurso diferente. Jesus nos convida, vinde e vede. Resta-nos a decisão de permanecer com ele. Como dissemos, foi extraído do livro O Céu nos Ajudará e o Sermão, é o capítulo 1, autoria de Brunilde Mendes do Espírito Santo e é da editora do Lar de Teresa. Então, assim, refletindo um pouco, não é, sobre a dádiva, a bênção, o presente divino que são as casas espíritas, que é a doutrina espírita para nós, uma doutrina consoladora, uma doutrina que nos esclarece, sobretudo. Senhor, com gratidão em nossos corações, nós pedimos a tua bênção e a tua permissão para estarmos iniciando as reflexões desta noite, do que seja a casa espírita. E desde já pedimos e vibramos pelo nosso Cláudio, para que ele possa estar envolvido pelos benfeitores espirituais. Graças a Deus. Cláudio, então, está com você. Obrigada. Obrigado, Fátima. Graças a Deus. Esta mensagem lida por Fátima nos parece que traz uma síntese muito adequada, além de ser uma mensagem muito amorosa, que deve repercutir muito positivamente àqueles que procuram uma casa espírita, cada qual dentro da sua aflição, dentro dos dramas que tem passado na sua existência aqui na Terra. E procuram, muitas vezes, a casa espírita como uma última possibilidade, ou um refúgio na expectativa de encontrar uma solução para os seus graves problemas. Outros buscam a casa espírita, talvez movidos pela curiosidade, ou então também pelo desejo de estudar, de conhecer certos aspectos da vida na sua feição filosófica, científica, religiosa, através de conhecimentos que a doutrina espírita, com muita propriedade, apresenta à criatura humana. Então, essa mensagem, de fato, é uma síntese muito, muito bem constituída, razão porque ela está colocada neste livro, O Céu nos Ajudará, e o Sermão,
que é oferecido a todos aqueles que buscam o Lar de Teresa através do setor de atendimento fraterno. É uma leitura que realmente traz conforto e esperança, sobretudo àqueles que estão mais sofridos. Queremos, assim, ao darmos início à reflexão desta noite, primeiramente saudar o Lar de Teresa, que neste dia 23 de setembro completou 72 anos de existência, com trabalhos ininterruptos. Então, queremos saudar a todos os seus membros efetivos, fundadores, os colaboradores, dirigentes, frequentadores, por esse aniversário de 72 anos, destacando as muitas realizações, a diversidade de tarefas que esta casa realiza na sua sede, nos seus diversos núcleos, e também aos próprios espíritos amigos, né, que dão sustentação, porque esse é um dos aspectos mais importantes que nós devemos destacar quando nós falamos das realizações da Casa Espírita. A primeira referência que nós, então, desejamos fazer, né, na abordagem desse tema é em relação à fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi efetivamente a primeira casa espírita. Ela foi fundada em 1º de abril de 1858, por Allan Kardec, que foi, então, regularmente constituída perante as autoridades. Ela não poderia, no entendimento daqueles que a constituíram, sobretudo por Allan Kardec, ela não poderia funcionar na clandestinidade. E recebeu a autorização do prefeito da polícia, né, de Paris, para que ela pudesse, então, funcionar regularmente. Devemos lembrar que o Livro dos Espíritos foi lançado praticamente um ano antes, em 18 de abril de 1857. E também, no ano de 1857, no mês de novembro, foi lançada a Revista Espírita, que passou, então, periodicamente a trazer uma série de artigos, de reportagens, que documentavam os fenômenos, as revelações, os muitos casos, né, estudos que, então, passaram a corporificar aquilo que nós chamamos de doutrina espírita, que, com o passar dos anos, além do próprio Livro dos Espíritos, passou a contar com outras obras, né, que passaram a constituir, então, aquilo que nós chamamos da codificação da doutrina espírita. Para quem se interessar, né, por saber mais detalhes sobre a sociedade, nós encontramos no capítulo 30 do Livro dos Médiuns o regulamento, né, o estatuto daquela sociedade. E logo no primeiro artigo está dito assim: a sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Ainda acrescenta: as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social, aí são proibidas. Isso está no mesmo parágrafo. Interessante esse cuidado que foi colocado, né, para evitar que os assuntos, que certamente naquela época eram tão ou mais efervescentes do que o são hoje, as questões nessas discussões, né, de natureza política, as controvérsias religiosas e outros temas que são, de fato, que despertam em nós, né, às vezes, uma discussão muito acalorada e que acaba por prejudicar, né, um bom funcionamento de uma casa espírita. Nós temos tido muito, né, o cuidado, a preocupação de preservar nos nossos ambientes as conversas que são necessárias, importantes para abordar todos os temas da sociedade, que é muito dinâmica. A sociedade ela se transforma a cada momento, e nós temos que ter a sabedoria de lidar com esses temas, com esses assuntos, mas sem que nos deixemos envolver
né, pelos nossos temperamentos, que às vezes são muito fortes e acabam conduzindo a posições divergentes, antagônicas, produzindo inimizades, desentendimentos, que é tudo que uma casa espírita não deve ter, porque, acima de tudo, nós temos que buscar aquele espírito de compreensão, de tolerância, de entendimento, né? Nós podemos divergir completamente de alguém com quem nós trabalhamos, com quem nós atuamos, mas precisamos respeitar as divergências e não deixar que essas divergências alimentem um clima de discórdia e desentendimento, porque este é, inclusive, essa é, inclusive, uma das maneiras que os espíritos adversários da causa espírita e das casas espíritas, esses espíritos, eles exploram, porque isso está nas nossas fragilidades. Então, que interessante que este cuidado já foi colocado. E Kardec e os seus colegas que estabeleceram, né, esse estatuto da sociedade, colocaram assim de uma forma muito enfática, né, que essas questões eram proibidas. No presente momento, na casa que nós representamos, nós não colocamos nesses termos de proibição. Nós temos o cuidado de recomendar que eles têm que ser evitados, para que nós não alimentemos discussões estéreis e acima de tudo, né, que a gente fique em posições antagônicas. Como é difícil nós consertarmos, né, essas relações que às vezes ficam assim com arestas muito vivas. Então, este é um ponto assim importante para a nossa reflexão, que a gente encontra logo lá na Constituição desta que foi e que nós consideramos como a primeira casa espírita, né? Porque a doutrina espírita ela é relativamente recente dentro da nossa história. Então, foi lá, naquele ano, né, de 1858, que o movimento espírita começou a se organizar desta forma. Muito bem. É interessante também destacar que, em dado momento, Allan Kardec ele pretendeu se retirar da sociedade, porque ele achava que ela estava com muitos problemas e estava em dúvida em relação à sua utilidade real. Ele pretendeu mesmo se afastar, ele estava desanimado, assim, com uma série de problemas de relacionamento das pessoas, né, de pontos de vista assim, discordantes. E ele, então, numa reunião que aconteceu cerca de 4 anos após, né, a fundação, isso foi já em abril de 1862, o Kardec ele confidenciou, né, numa discurso que ele fez, numa palestra que ele fez na própria sociedade, ele comentou que ele recebeu diversas mensagens assim de espíritos de pontos distintos, né, que recomendavam essas mensagens que ele não se retirasse da sociedade. E ele então destacou uma dessas mensagens. E nós vamos ler aqui então um trecho do que o espírito, a entidade, então disse a Kardec: a sociedade formada por nós, com o teu concurso, é necessária. Queremos que subsista e subsistirá, malgrado a má vontade de alguns, como tu reconhecerás mais tarde. Quando existe um mal, não se cura sem crise. Assim é do pequeno ao grande, no indivíduo como nas sociedades como nos povos como será na humanidade. Nossa sociedade, dissemos, é necessária. Quando deixar de ser, sob a forma atual, transformar-se-á como todas as coisas. Quanto a ti, não podes, não deves retirar-te. Contudo, não pretendemos acorrentar o teu livre-arbítrio. Apenas dizemos que a tua retirada seria um erro que lamentarias um dia, porque entravaria os nossos desígnios. Que interessante esta mensagem, porque ela mostra assim, claramente a forma como os espíritos mais esclarecidos e superiores atuam. Eles são firmes nas suas orientações, mas eles respeitam as nossas decisões,
porque nós somos os colaboradores daquilo que eles planejam realizar na terra dos homens. Então, fica destacado nessa mensagem, assim, muito claramente, né, esta ação dos espíritos, né, que acontece via de regra, com a colaboração dos homens. É um trabalho de colaboração. E, neste caso específico, os espíritos respeitariam a decisão de Allan Kardec, pelo livre-arbítrio que todos nós temos, mas alertaram que ele se arrependeria disso mais tarde. E ainda, essa frase assim, muito interessante, forte, né? Quando existe um mal, não se cura sem crise. Isso em todos os níveis, né? Do indivíduo à humanidade. Fica também como um ponto de reflexão para os trabalhos, né? Porque nós convivemos com conflitos. A casa espírita, porque é constituída de seres humanos, que somos imperfeitos, todos nós, ela tem conflitos, há divergências, mas nós acreditamos, até pelos muitos anos de trabalho dedicados especificamente a esta casa, que é o Lar de Teresa, que quando prevalece a boa vontade, quando prevalece a intenção de se estabelecer um consenso, de atender os interesses não pessoais, mas os interesses da coletividade, nós estabelecemos um clima de respeito que favorece, sim, as decisões mais felizes. Muitas vezes não é fácil, nós temos tido essa experiência, mas o que nós podemos falar de nossa experiência é uma história que até o momento está sendo bem sucedida, exatamente porque prevalece esse espírito. Vamos lembrar que lá nos primórdios, né, quando a doutrina espírita se corporificou, os fenômenos espíritas, ou espirituais, como queiramos, eles eram principalmente de natureza física, muito notáveis. Pancadas, ruídos, fenômenos luminosos, materialização, movimentos de objetos, as famosas mesas girantes, e tornou-se assim uma brincadeira de salão. Virou moda, uma verdadeira coqueluche, sobretudo na sociedade parisiense, onde vivia Allan Kardec, já adulto, formado, trabalhando. Um homem muito bem formado no campo da filosofia, da própria ciência. Ele, então, foi convidado, nós sabemos disso, né, por um amigo, para assistir aquelas reuniões, mas ele relutou diversas vezes, porque achava que aquilo era uma frivolidade, que aquilo certamente haveria de ser explicado, né, por algum fenômeno de algum movimento mágico, né, de pessoas que sabiam manipular bem os materiais, né? Até que ele aqueceu o convite e assistiu e ficou impressionado, nós sabemos disso. Aquilo chamou a atenção dele, não só dele, mas diversas outras pessoas, né, que começaram então a estudar o fenômeno e chegaram à conclusão de que aqueles acontecimentos notáveis, insólitos, eles eram explicados por uma causa estranha à inteligência dos sensitivos, daqueles chamados médiuns intermediários que estavam ali reunidos, pousando as suas mãos sobre uma mesa que então se movimentava. Aqueles movimentos ensejaram comunicações consideradas inteligentes, que escapavam ao conhecimento daquelas pessoas. Daí, então, iniciou-se um processo de comunicação que permitiu que os espíritos mais esclarecidos começassem, então, a transmitir e a dar respostas a perguntas inteligentes, fundamentais. E foi assim que Allan Kardec começou a organizar, a dar corpo àquilo que é chamado de doutrina espírita. Então, nós devemos considerar que o fenômeno espírita sempre esteve presente nas atividades das casas espíritas, de uma forma muito natural. Ele não tem hoje, esses fenômenos, né, não tem hoje, na atualidade, aquela feição dos fenômenos ostensivos, físicos, né, que foram
tão notáveis no século XIX. Os fenômenos, eles são, diríamos assim, mais sutis. Mas esses fenômenos estão presentes em todos os trabalhos nas casas espíritas, porque a ação dos espíritos é um dos elementos mais importantes nas diversas ações que as casas promovem. Nós, por exemplo, podemos lembrar aqui uma das questões assim, né, mais destacadas do Livro dos Espíritos, que é a de número 459, quando Kardec, então, formulou a seguinte pergunta: influem os espíritos nos nossos pensamentos, em nossos atos? E responderam os espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, além dessa pergunta, diversas outras que tratam exatamente da relação dos humanos, espíritos encarnados, com os espíritos livres, né, que nós, de ordinário, chamamos de espíritos. E nós vamos, então, chegando à conclusão patente de que nós podemos sofrer a influência tanto dos bons quanto dos maus espíritos. A depender de quê? Das nossas disposições íntimas, das nossas determinações, da nossa vontade. Porque espíritos mais esclarecidos, espíritos mais atrasados existem e nos cercam. Então, este é um dos elementos mais importantes que nos são revelados e que nós passamos, então, a constatar e observar na medida em que nós vamos estudando, em que nós vamos observando a nós próprios. Os espíritos, os espíritos em geral, eles manifestam a sua influência nos mais variados setores e aspectos das atividades humanas, não apenas na casa espírita. Há quem considere que os espíritos manifestam-se apenas lá, esses ambientes, mas não, eles assistem a criatura humana em todos os ambientes, em todas as sociedades. Eles fazem parte da natureza, assim como o ar que nós respiramos. Mas o fazem nas atividades tanto sérias quanto frívolas, tanto bem intencionadas quanto mal intencionadas. É uma questão de sintonia. Nós haveremos sempre de encontrar colaboradores espirituais. E eles, espíritos, também vão sempre encontrar colaboradores no nosso mundo. Criaturas que vão aquecer as suas sugestões. Então, essa dinâmica das relações do ser humano com os espíritos é muito importante e é uma chave para o entendimento assim, de muitos problemas, né, que dizem respeito à sociedade humana. O nosso mundo físico, aqui onde nós estamos, ele não fica à parte do mundo espiritual. A realidade espiritual não é assim algo como um planeta distante, não. É uma realidade que nos envolve. De certo modo, o ambiente físico onde nós estamos aqui na Terra, ele está imerso numa realidade espiritual. É um estado vibratório, novamente, obviamente, muito mais denso, mas ele faz parte de uma realidade muito mais ampla. De ordinário, nós, criaturas humanas, não percebemos, né, essa realidade espiritual. E talvez por isso, né, muitas pessoas entendem que essa realidade dos espíritos ele é afastada de nós, distante, né, sem qualquer interferência. É verdade que as almas mais sublimes, os espíritos purificados, os espíritos superiores, eles vivem, sim, em ambientes mais felizes e, de certo modo, distantes. Mas essa é a distância, sobretudo, sob o ponto de vista vibratório, né? De densidade, e não propriamente de uma distância no sentido de que é uma outra galáxia, que né? É uma estrela a anos-luz aqui da Terra. Não, são ambientes relativamente próximos. Por outro lado, muitas criaturas, nós sabemos, elas estão situadas em ambientes que estão muito próximos do nosso ambiente, de certo modo até com uma certa coexistência, né? Porque essas criaturas, espíritos ainda atrasados e sofredores, porque sabemos que a morte não provoca, né, milagres, não transforma a criatura de um momento para o outro,
muitos vivem ainda presos aos ambientes e às pessoas com as quais conviveram no passado recente, né? Antes de fazerem a chamada transição para o mundo espiritual. E aqui, então, está um dos mais notáveis e importantes trabalhos que são realizados pelos benfeitores espirituais nas casas espíritas, com o apoio daqueles que trabalham nas casas espíritas. É o esclarecimento das almas, que ainda estão obscurecidas, né, por sua ignorância, e, sobretudo, pelos estados doentios de suas mentes, das suas emoções. É um trabalho que, muito comumente, eles fazem com auxílio dos seres humanos, um apoio, né, vibratório, com as energias que são inerentes à nossa organização fisiológica. Aqui nós podemos colocar uma segunda referência importante dentro dessa reflexão que a gente está fazendo, que é uma narrativa do espírito muito conhecido, Bezerra de Menezes, que está no livro Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone Pereira. Narra o Bezerra de Menezes que, em determinado momento, isso lá nos anos 30 do século passado, portanto, há cerca de 90 anos, ele orientava um médium e chegou a esse médium uma carta com uma súplica veemente para que esse médium pudesse, de alguma maneira, ajudar uma família que era conhecida dessa pessoa, que era o autor da missiva, ajudar essa família, porque fenômenos assim insólitos, situações estranhas e de muita tristeza estavam acontecendo com os vários entes daquela família. Então veio aquele pedido. E o Bezerra de Menezes tomou conhecimento, e mais ainda, ele foi procurado por um espírito familiar àquele grupo, né, que estava passando por aquela situação. Então, desencadeou-se a partir daí uma série de ações, né, de investigação para que se tomasse conhecimento do problema e a decisão em torno daquilo que deveria ser feito para solucionar um grave problema de obsessão coletiva. Não se tratava de um espírito perseguindo o outro, mas sim de um grupo de espíritos. Uma narrativa que envolvia, um caso, perdão, que envolvia cerca de 400 anos de perseguição espiritual, que teve início a sua gênese lá no período da Inquisição, em Portugal. E esse grupo, esses dois grupos, estavam agora situados no ambiente espiritual aqui do Brasil. Eles haviam encarnado aqui no Brasil. Então, esse drama, ele estava agora situado, digamos assim, né, na nossa ambiência. E Bezerra de Menezes, então, foi incumbido de liderar um trabalho notável, que está descrito com detalhes nessa obra, Dramas da Obsessão, assistência que foi dada àqueles grupos antagônicos, né? Aqueles dois grupos, aquelas duas famílias, que traziam no coração assim uma dor muito grande, uma revolta muito grande, um desejo de vingança, uma perseguição, uma incapacidade de perdoar. E foi graças à ação desse grupo de espíritos liderado por Bezerra de Menezes, mas apoiado por médiuns, porque o trabalho ele aconteceu na ambiência de uma casa espírita, onde aquele médium trabalhava. Então, Bezerra de Menezes chama atenção para a importância daqueles colaboradores, que eram pessoas desprovidas de interesse próprio, mas eram pessoas que desejavam ajudar, eram pessoas simples, despojadas. Não eram santos, absolutamente. Eram pessoas normais, mas sérias, dedicadas. Então, elas ofereciam uma sintonia muito favorável para que os espíritos pudessem atuar, manipulando energias importantes para possibilitar o contato, a comunicação, o esclarecimento com aquelas criaturas ainda muito presas à ambiência na Terra. Então, seguidos encontros e reuniões, esclarecimentos aconteceram para que o trabalho fosse bem sucedido. E foi bem sucedido. Então, é uma narrativa que nos traz um grande esclarecimento, né, sobre
a importância de uma casa espírita que tem a seriedade, a simplicidade assim na organização dos seus trabalhos, para que essas pessoas sejam merecedoras da atenção de espíritos sérios e possam, portanto, desempenhar aqui na Terra, né, esse trabalho assim de grande utilidade que se destaca. O que nós podemos, então, para finalizar assim, a nossa reflexão, o que nós podemos colocar? As casas espíritas, elas apresentam perfis variados, cada qual apresenta uma característica própria, em função de quê? Daquilo que é programado no próprio mundo espiritual e da disposição dos seres humanos, né, que são convidados para constituir aquele grupo e que aceitaram de bom grado, né, dar a sua colaboração. Algumas casas, por exemplo, se notabilizam pelos trabalhos de cura, que envolve a manipulação assim, de energias muito especiais, doação de energias, né, da própria organização humana, fisiológica humana, e também manipulação de fluidos da própria natureza para realizar trabalhos que muitas vezes a própria medicina ainda não consegue resolver. Existem algumas frentes, digamos assim, né, de atuação que atendem exatamente à impossibilidade da ciência humana resolver. Então, a casa espírita traz, né, traz essa possibilidade, sem, obviamente, o propósito de substituir ou de atuar no lugar da própria ciência ou da medicina. Ao contrário, né, sempre com o espírito de ajudar, de acrescentar ou de equacionar questões que a pessoa muito comumente não encontra na medicina, que a gente costuma dizer, na medicina terrena. Outras casas, elas se notabilizam pela tarefa da divulgação, da evangelização, do estudo, alguns pelo trabalho de consolo, com mensagens que são dirigidas a pessoas que estão com um grau de sofrimento muito agudo. Então, nós queremos aqui fazer uma menção especial à tarefa que o médium Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, realizou durante boa parte da sua vida na cidade de Uberaba, quando ele, então, recebia semanalmente, né, um contingente enorme de pessoas que buscavam aquela casa espírita lá em Uberaba na expectativa de receber uma mensagem de um ente querido. Era muito comum as mães, né, que tinham perdido seus filhos ainda em idade prematura e não encontravam um consolo. Então, quantas mensagens através do Chico vieram para confortar, né, para que essas mães saudosas, lógico, elas encontrassem um conforto para ter a certeza no seu coração de que a vida continua, a vida do espírito continua, e que aquela personalidade não se perdeu. Como foi importante esse trabalho, né, realizado pelo Chico e outros médiuns que dão continuidade nessas tarefas. Isso exige assim, uma dedicação e um trabalho muito específico, né, e de abnegação do médium para que ele possa se ajustar com o passar do tempo e ser capaz de identificar aquelas personalidades, né? Inclusive dando nome. Muitos conseguem transmitir mensagens com a mesma caligrafia. Então, a assinatura que se repete. Esses fenômenos estão já muito bem catalogados, né, em estudos que são feitos no campo da doutrina espírita, que é mais um elemento, né, que reforça a importância desse trabalho de comunicação. Conforme nós dissemos, a ação dos espíritos ela está sempre presente. Isso é uma marca das casas espíritas. Muitas pessoas, acreditamos nós, né, talvez ainda achem que casa espírita é local em que os espíritos se manifestam.
E alguns têm, por não conhecerem, têm um certo medo, um certo receio, né, dos espíritos comunicando, porque isso remete um pouco àquela ideia das casas assombradas, né, das obsessões, exorcismos, que são realidades que não cabem numa casa espírita bem constituída e bem organizada. Outras pessoas também procuram a casa espírita porque querem exatamente a comunicação, mas no sentido de buscar o quê? Uma mensagem, uma revelação sobre o seu futuro. Alguns se interessam para saber o que foram no passado, né? Que personalidade tiveram no passado, mas notadamente o futuro, para a pessoa saber, né? Se vai encontrar um bom partido na vida, se vai ter um bom emprego, né? Enfim, são futilidades e espíritos sérios não dão respostas para essas indagações. Espíritos fúteis, sim. Espíritos frívolos, sim. Então, como nós dissemos, a seriedade da casa espírita ela vai ficar evidenciada pela seriedade daqueles que a frequentam, daqueles que a organizam, dos médiuns que fazem parte da sua organização. Assim, tudo aquilo que nós, seres humanos, organizamos. Então, a gente precisa colocar assim muito bem quais são os propósitos, né, que a casa espírita apresenta. O Lar de Teresa, nós sabemos, foi constituído no ano de 1951, durante a realização de um culto do lar, numa casa de família. E aí um espírito chamado Icleia ditou uma mensagem por psicografia, informando que naquele dia estava se corporificando aqui na Terra o lar de Teresa, que já tinha sido edificado no plano espiritual. A mensagem de Icleia, um trecho, diz exatamente isso. Projeta-se hoje na Terra o lar de Teresa, já edificado no plano espiritual pelas mãos operosas da abnegada irmã, cujo carinho se estende na direção dos pequeninos, das mães e dos velhinhos, que nele encontrarão o templo de oração e a escola renovadora à luz do Consolador. Então, essa é a característica desta casa onde nós estamos atuando e de muitas outras, onde os espíritos planejam, constituem e deixam que nós, seres humanos, façamos a nossa parte do trabalho. Então, entendemos que a casa espírita, acima de tudo, é um ambiente de acolhimento, de esclarecimento, de estudo, para que a criatura humana possa, no estudo, na reflexão, integrar-se à vida aqui na Terra. Não é para nós fugirmos, né? É ao contrário. Nós temos que compreender por que estamos aqui, neste ambiente, junto a este grupo familiar, junto a essas pessoas que estão conosco, porque renascemos neste grupo, neste ambiente, né? Porque vivemos nesta cidade onde nós estamos hoje. Que papel nós temos a realizar? E nós vamos, aos poucos, encontrando respostas para isso. O que nós somos, né? O que somos nós, seres humanos? Como são as relações com os espíritos, né? São essas perguntas que movem, e são respostas que, aos poucos, nós vamos encontrando na medida em que nós fazemos o estudo. Então, a tarefa do estudo, do esclarecimento, a divulgação do livro, são essenciais na organização de uma casa. Mas, mais do que isso, a casa que se molda, digamos assim, num modelo ideal, ela oferece espaço para que qualquer pessoa interessada possa também fazer um trabalho, sem qualquer preconceito de idade, de raça, de cor, né? Então, por exemplo, numa casa espírita não tem a possibilidade de acontecer o chamado etarismo, que é o preconceito em relação às pessoas de idade, né? Ao contrário, né? A nossa casa, o Lar de Teresa, tem muitos, né, que já se aposentaram e que hoje dedicam uma parte do seu tempo, muito bem-vindo, com a sua maturidade, com a sua experiência, aproveitando, né, parte do seu tempo, conciliando o seu tempo, para que elas possam dar a sua contribuição
Então, essa é digamos assim, a organização que, no nosso entendimento, deve se corporificar na organização saudável de todas as casas espíritas. Entendemos que, assim, procedendo, nós seremos bem-sucedidos na chamada terapia espiritual, né, para ajudar todos nós, né, que somos carentes assim de ajuste, né, na nossa mente, no nosso campo emocional, na nossa saúde, que aos poucos vai se restabelecendo, porque a gente se compenetra que hoje, né, nós estamos vivendo reflexo do nosso passado remoto, lá de outras vidas, porque passamos a compreender que nós somos um ser que já existe há muito tempo, somos almas antigas. E hoje nós podemos estar vivenciando aqui na Terra situações que nós próprios escolhemos, se já tivemos condições para isso, situações que foram aceitas por nós, mas que foram definidas pelos benfeitores, pelos nossos mentores espirituais, ou ainda situações que foram impostas a nós, porque são contingências do passado tão fortes que precisam ser reparadas. Então, nós aceitamos, né, resignadamente a vir em condições que muitas vezes são difíceis da gente compreender, né? Por que a gente tem situações tão difíceis, né? Ou enfermidades, ou relacionamentos espinhosos, difíceis, né? Por quê, né? Que a nossa vida se delineia de maneira, às vezes, tão difícil. Aí nós vamos encontrando respostas, muito provavelmente, não por mero acaso, mas por uma causa, né? Que nós, aos poucos, vamos entendendo que está ligado ao nosso passado mais remoto. Mas temos, assim, a certeza de que, encontrando um ambiente de fraternidade, de compreensão, nós vamos fortalecendo o nosso espírito diante de todas essas lutas. Então, como é bom a gente ter um espaço onde a gente possa compartilhar, possamos ter pessoas com quem a gente conversa amigavelmente, honestamente, a gente possa olhar nos olhos, a gente possa confidenciar. É muito bom isso, é muito saudável, porque nós, seres humanos, temos fome de amor. Isso é uma das características, né, de nós. Deus nos fez assim. Então, estamos vivendo esse momento, né, de descobertas. Então, abençoadas sejam as casas espíritas que nos acolhem, que nos assistem, que nos dão todo esse amparo. Finalizamos aqui a nossa reflexão, desejando que esta mensagem possa, de fato, repercutir muito positivamente em todos nós, e pedimos que Deus a todos nos fortaleça, abençoe as nossas famílias. Fiquemos em paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Cláudio. Então, vamos chegando ao término da nossa reunião, fazendo a nossa prece e refletindo um pouco, né, sobre isso que o Cláudio nos trouxe. Assim, é uma gama de tarefas, mas podemos sintetizar como as casas espíritas são o albergue do amor, onde todos os peregrinos, nós, peregrinos viajantes, sedentos e famintos de paz, de amor, de tranquilidade, de suavidade, cansados muitas vezes de longas jornadas, nos deparamos com uma pequenina porta, uma porta que convidativa, e adentramos nesses ambientes preparados por Deus, elaborados pelo coração do Cristo e mantidos por benfeitores amorosos, atentos. Então, Senhor, só nos resta agradecer por esses oásis que o teu amor nos proporciona, aonde encontramos água fresca, alimento para a nossa alma,
alimento também para as nossas mentes, para as nossas grandes perguntas, viajantes, peregrinos que somos no tempo. Por isso, Senhor, te pedimos, abençoa todas as casas espíritas, abençoa todos os templos, Senhor, em que o teu nome, ou que o nome de Deus seja divulgado, seja exalçado acima de todas as coisas. E mais do que tudo, o templo do nosso coração, Senhor, de cada um de nós, possa ter sempre a tua presença a nos iluminar, a nos dirigir, a nos fortalecer. Que a tua paz nos acompanhe, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, queridos.